Boa noite a todos. Obrigado, Marco, pela prece. E enquanto o Marco fazia a prece inicial, eu, atento às palavras dele, eu percebi que logo no início ele falou para a gente pensar nos motivos pelos quais estamos aqui. E essa fala de hoje, ela tem como objetivo exatamente uma reflexão muito próxima disso. De nos perguntar, de nos fazer buscar elementos que nos ajudem a trazer respostas para as nossas indagações. Porque somos nós que temos respostas para as nossas questões, obviamente com a ajuda de profissionais, tanto da área psicológica, quanto da área intelectual, da área profissional, entre os familiares também. Somos nós que temos essas respostas, ajudadas por outras pessoas, e somos nós que arcamos também com as consequências dos nossos atos. Então, o objetivo aqui é tentar trazer alguns elementos que nos ajudem a refletir sobre a nossa identidade e sobre como estamos autenticando essa identidade. O que seria autenticar essa identidade? É validar o que é verdadeiramente importante para nós. É validar aquilo que vivenciamos no dia a dia, os desafios que nos ocorrem, as coisas boas, as coisas ruins. A gente olhar para esses fatos e dentro do que nós aprendemos, dentro do que nós já buscamos conhecimento, trazer informações e dizer para nós mesmos, olha, isso aqui sou eu, isso aqui permanece em mim, isso aqui deve permanecer. E o que não for bom, não deve permanecer. Mas isso diante daquilo que já conseguimos nos trazer para nós. E para trazer esse diálogo à tona, as primeiras perguntas que surgem são, primeiro, quem somos nós? Quem eu sou? Por que eu estou aqui? Quais os motivos que me trouxeram nessa casa espírita neste momento? Por que eu estou na família que eu nasci? Por que eu estou no trabalho que eu desempenho hoje? De buscar entender, dentro desses elementos, dentro da família, do trabalho, do nosso local de cultura religiosa, elementos que nos fortalecem e que nos fazem permanecer ali. E por que eu ajo dentro desses locais da forma que eu ajo? Por que eu me irrito? Por que eu sinto tristeza? Por que às vezes eu estou mais eufórico? Eu estou mais alegre? Por que isso acontece? E é interessante que essas perguntas, desde que nós começamos os nossos estudos aqui nessa casa espírita, quando essa casa sequer era aberta, nós mantínhamos nossas reuniões dentro de uma casa de fundos, o irmão Leocádio José Correia, que é um dos espíritos que nos intuem, nos trazem muitas mensagens, ao menos desde o início da década de 80, ele já nos traz essas questões para nos perguntar quem somos, por que estamos aqui, o que estamos fazendo e por quê. E recentemente houve uma proposta de reforma do ensino médio nas escolas brasileiras, que inclusive já entrou em exercício, digamos assim, já está funcionando de forma precária, inclusive recebendo muitas críticas, porque os profissionais ainda não estão preparados para essa nova proposta, as escolas também fisicamente não estão estruturadas para receber tantas disciplinas e tantos questionamentos. E certo dia uma professora, ela me relatou que quando ela começou a trabalhar esses questionamentos dentro de sala de aula, ela ficou meio que em choque, assim, porque quando fez o questionamento direto para os alunos, primeiro que a sala ficou em silêncio total por uns 3 minutos, coisa que nunca tinha acontecido em anos que ela trabalha na escola pública. Oi? Perguntando para os alunos o que eles pensavam sobre a vida deles, sobre por que eles estavam naquela escola, sobre quais eram os sonhos deles, as perspectivas. Eles ficaram mudos, pela primeira vez em anos de trabalho.
E aí, depois de alguns minutos, com algumas provocações, aí o discurso começou a se fazer, mas no primeiro momento eles também ficaram chocados com aquelas perguntas, porque eles não estavam, nunca tinham sido questionados sobre aqueles sonhos, o que eles pretendiam da vida a partir daquele momento. São alunos já adolescentes no ensino médio, quais eram as buscas deles e por que eles estavam lá. Ou seja, qual era a identidade deles, de qual bairro vinham, sobre os pais, a vida dos pais. Inclusive, um questionamento, uma resposta muito interessante é que quando um respondeu que era filho de pais separados, todos os outros se solidarizaram, porque perceberam que muitos ali também eram filhos de pais divorciados, mas eles também não tinham muita noção disso, meio que se sentiam sozinhos naquele contexto, porque não conversavam sobre questões pessoais entre si. E essa identidade, essa nossa construção, que a gente vai tentar trazer aqui, um pouco com a mensagem com um pouco que os Espíritos nos trazem, as mensagens que eles nos trazem, para a gente tentar dialogar um pouco mais. E primeiro, a própria palavra identidade, que é uma palavra de origem latina, essa primeira parte, que é o idem, ela significa o mesmo, que é algo que seria igual. Idade, que é a parte final, que é o sufixo, seria algo que traz uma qualidade para esse o mesmo. É algo que é o mesmo, mas que vai agregando qualidades ao longo dessa construção. Então, a nossa identidade é algo semelhante ao que seria a nossa impressão digital, é algo muito íntimo e peculiar de cada um, extremamente individual, mas que nós vamos desenvolvendo e fortalecendo ao longo da nossa vida com os elementos que nós vamos trazendo para a nossa construção. Então, por isso que o irmão Antônio Green, no Caderno de Psicofonia de 2019, ele nos traz algumas reflexões sobre identidade e nos diz que é o ser numa relação concisa, plena, com a consciência de que é ele que alcança a própria significação, para ser plenamente o ser. E que nós podemos ter afinidade com outras pessoas, mas identidade só temos conosco mesmo e com Deus, com a imanência do Pai. Porque lá na nossa origem, e aí a gente está falando de espírito, não só de corpo, principalmente de espírito, somos todos filhos de um mesmo Pai. Então nós temos essa relação de imanência com o Pai, mas identidade mesmo é conosco. Afinidade podemos até ter com outras pessoas, mas identidade somente conosco mesmo. E que ela é individual e que pode evoluir, mas não perdendo essa nucleação, que é resguardada pelo nosso código básico que cada um de nós temos. Esse núcleo, principalmente quando falamos da imanência de Deus, das virtudes que trazemos na nossa origem, dessa imanência, essa nucleação a gente não perde. E que ao longo da vida nós vamos nos construindo e vamos evoluindo e vamos fortalecendo a nossa identidade de acordo com as referências que vamos trazendo. E é claro que ao longo da vida nós vamos tendo referências fortes, seja no nosso trabalho, nós vamos ter alguém ali que desempenha atividades de uma forma exemplar, que tem respostas muito claras. Na nossa relação de amizade também temos aqueles amigos nos quais confiamos um pouco mais. Dentro da nossa família também, pessoas que se tornam referências muito fortes e que vão nos trazendo elementos que vão nos fortalecendo dentro dessa nucleação e validando aquilo que é bom e nos fortalecendo ao longo da nossa vida. Mas, por outro lado, nós devemos nos fortalecer, segundo os Espíritos, de acordo com aquilo que é nosso, de acordo com o nosso possível.
Porque quando nós, digamos assim, quando nós subimos o nível demais, é importante que façamos isso para conhecer essas grandes referências. Mas quando esse nível sobe demais, a gente acha que deve agir daquela forma, aí sim nós podemos nos frustrar e trazer, às vezes, elementos de tristeza e até depressão. Porque imagina se todo jogador de futebol dissesse assim: eu quero ser um Messi. Talvez ele vai jogar a vida inteira e não vai chegar na metade do que o Messi faz. Ele vai ter que navegar ali dentro de um possível dele, mas se ele for pegar como referência e achar que é ali que ele vai chegar, em uma encarnação e com poucos dias de trabalho, a frustração pode ser grande. Quando nós nos preparamos palestras e falas para falar aqui nesse centro espírita, nós buscamos elementos, buscamos referências, assistimos outras palestras sobre esses assuntos e a gente fica pensando nasquelas pessoas que são grandes referências para nós. Mas também quando a gente vê o nosso vídeo e vê o vídeo dessas outras pessoas, a gente vê o abismo que nos separa delas. E se a gente falar assim: poxa, eu não vou dar conta, de fato não vai dar conta em uma encarnação, mas a cada dia a gente vai subindo um degrauzinho. É ter paciência conosco mesmo para não nos sacrificar o tempo todo. A gente não vai agir serenamente como Mandela agia na prisão. Os nossos desafios, teremos momentos que vamos perder a paciência, que vamos ficar irritados, mas aos poucos vamos trazendo esses elementos de virtudes que vamos nos fortalecendo. E o irmão Leocádio, ele nos traz que que a vida inteligente significa permanente construção da personalidade, dessa identidade, e da espiritualidade, do caráter e fundamentalmente da singularidade humana. E quando nós vamos trazendo esses elementos de virtudes que fortalecem a nossa singularidade, a nossa identidade, a gente percebe que apesar de todas as nossas fraquezas, nós também já tivemos momentos em que fomos bons. E aí, de repente, no momento que a gente está lá diante de um desafio, nós buscamos dentro de nós aqueles momentos que nós já fizemos prece, que já nos direcionamos, bons pensamentos para aqueles irmãos que estão vivendo em uma situação precária. Nós lembramos daqueles momentos que já fomos visitar um amigo em um momento que esse amigo estava em necessidade e percebemos também o nosso valor. E aí nós começamos a validar esses momentos bons, essas virtudes que temos dentro de nós, que elas vão se fortalecendo e nós vamos utilizando a cada momento que os desafios demandam que nós utilizemos essas virtudes. Essa ideia dessa origem, de o que está dentro de nós, dessa imanência com Deus, é uma ideia que vem desde a filosofia grega. Apesar de lá na Grécia ainda não tinha aquela mentalidade de Deus único, mas o Platão, que ele era reencarnacionista, e ele traz isso nos diálogos de Sócrates, porque Sócrates, assim como Jesus Cristo, não escreveu nada, mas foi Platão que relatou, principalmente Platão que relatou esses diálogos que Sócrates tinha com as pessoas que estavam próximas a ele. O Platão diz que o que nós temos hoje são reminiscências, que é algo que já existe dentro de cada um de nós, na nossa origem, que ele não usava essa expressão de Deus como utilizamos hoje, ele utilizava muitas vezes a palavra demiurgo para se referir a uma inteligência suprema, que seria essa causa criadora de todas as coisas. E que essa inteligência suprema já nos teria dado algum conhecimento, algumas virtudes, ou muitas, e que ao longo da nossa vida nós vamos nos lembrando dessas nossas virtudes e vamos nos fortalecendo a cada dia. E no livro Consolador, o Chico Xavier, com o Emmanuel, ele nos traz a mensagem de que
essa que é o próprio livre-arbítrio, a nossa liberdade de agir, ao mesmo tempo que traz desafios, porque nós fazemos escolhas, e dentro dessas escolhas nós temos decepções e acertos, mas que vão nos fortalecendo a nossa identidade. À medida que a gente vai experimentando, percebendo o que deu certo, o que deu errado, a gente vai descartando aqueles caminhos que não nos conduzem ao bem e vamos fortalecendo aqueles que nos aproximam de Deus. E aí essa mensagem do livro dos médiuns, porque as obras básicas codificadas por Kardec, elas foram escritas por vários espíritos e muitos deles bastante conhecidos da nossa história. Nós temos referência ali de Platão, Sócrates, Joana d'Arc, Santo Agostinho e de muitos outros personagens da história, conhecidos da história, que ajudaram na codificação da doutrina. Então nós temos as mensagens de Sócrates enquanto encarnado e temos também lá no livro dos médiuns, quando ele fala do nosso germe, da nossa construção. Essa passagem é do livro dos médiuns dentro de um contexto que ele está falando, que ele está direcionando aos médiuns em si, aqueles que têm capacidade de trazer mensagens desse mundo imaterial para esse mundo dos encarnados. E lá ele vai falar de médiuns que são aqueles que têm mais habilidades relacionadas à psicofonia, outros à escrita, à psicografia. E ele vai dizendo, e ele nos diz que quando existe o princípio, o germe de uma faculdade, de uma aptidão, essa se manifesta sempre por sinais inequívocos. E que limitando-se à sua especialidade, a essa que se manifesta de forma inequívoca, o médium pode tornar-se excelente e obter grandes e belas coisas. Mas quando ele se ocupa do todo, nada de bom obterá. E que o desejo de ampliar indefinidamente o âmbito de suas faculdades é uma pretensão orgulhosa. E essa mensagem, embora o Sócrates esteja falando de uma mensagem muito direcionada aos médiuns que trazem mensagens dos desencarnados, especificamente, nós podemos trazer tranquilamente para a nossa vida. Imagina quando nós queremos ali abraçar o mundo. Uma hora eu quero ser médico, outra hora eu quero ser vendedor, outra hora eu quero ser dentista, outra hora eu quero ser psicólogo, e que a gente não consegue nos direcionar para aquilo que nos parece a aptidão que talvez esteja mais clara diante de nós. E todos nós, segundo os Espíritos, nós temos um plano encarnatório. Esse plano encarnatório que nós fazemos, embora a gente não tenha essa dimensão clara, porque nós não temos essas lembranças claras antes da encarnação, ele é muito forte. E quando nós desviamos demais desse plano encarnatório, é muito provável que nós vamos entrar em desequilíbrio. E talvez, quando nós voltamos para a nossa origem, aqui nessa encarnação especificamente, se nós pensarmos cada um de vocês, pensando na cidade que vocês nasceram, na família que vocês nasceram, possivelmente tem uma razão de ser. O Chico Xavier ele já dizia que todos nós deveríamos agradecer por termos encarnados no corpo que nós temos, do jeito que nós temos. Porque ele diz muito sobre essa nossa identidade, não só de corpo, mas inclusive de espírito, da proposta espiritual que temos de trabalho nessa encarnação. Eu nasci numa família de 15 irmãos, eu tenho 14 irmãos, numa família pobre, materialmente falando. Nasci numa região muito pobre, da região do Jequitinhonha, onde que temos pouca chuva ao longo do ano. E na minha época, principalmente, a gente sobrevivia do que colhia da plantação da lavoura. Então isso certamente tem alguma coisa a ver com o meu plano encarnatório. Não foi à toa que eu nasci lá, em uma família de 15 irmãos. Da mesma forma que uma pessoa que nasceu em uma família como único encarnado, filho único de pai e de mãe,
também tem um motivo de ser. E talvez aí, se a gente buscar a nossa história, ainda que seja dentro dessa própria encarnação, encontraremos algumas respostas para as nossas aptidões, quais as carências da nossa região onde nós nascemos, ou se nós migramos, porque a vida também ela não é porque a gente nasceu em uma região, a gente é obrigado a sobreviver ou viver ali o tempo todo, até porque nós vivemos as contingências da vida. Contingências podem algumas até por sobrevivência, fazer migrar de cidade ou até de país. Mas a nossa essência continua ali, aonde for. Se eu tenho um trabalho humanitário de exercer a paciência, de exercer a solidariedade diante dos meus irmãos, possivelmente eu vou carregar onde eu for. Você levantou a mão? O germe significa o que está na nossa origem, aquilo que é essencialmente meu, de onde eu vim, como se fosse o meu DNA, pensado no físico mesmo, na questão física. É o que está na minha origem. E como a gente tem certeza, quando nós pensamos que nós temos essa individualidade, que nós temos essa essência e que nós somos únicos, aí a gente consegue enxergar o nosso irmão com mais clareza e perceber que ele também é único e que assim como nós, ele também tem desejos muito possivelmente diferentes dos nossos, mas que não são conflitos, são apenas diferentes. E daí que o irmão Leocádio nos traz essa mensagem no livro Cenário da Vida, essa mensagem tão bonita, de deixai a cada pássaro o seu voo, a cada campo as suas flores, a cada homem o seu gênio, a cada pensamento a sua constituição, o seu objetivo de vida, a cada espírito a sua rota. Cada um de nós tem a sua rota. Cada árvore tem motivo de dar aquele tipo de fruto. Cada planta tem motivo de dar aquele tipo de flor. E é nesse extraordinário e que esse heterogêneo social, essa diversidade, que ela é extraordinária. Cada ser humano tem uma identidade e esse nível de identidade devemos respeitar. É pelo heterogêneo que evoluímos. A verdadeira comunhão de amor se faz de espírito a espírito, de coração para coração. Mas, infelizmente, nós às vezes pensamos nessa verdadeira comunhão em corpo, não pensamos no espírito. Basta ver um corpo que às vezes desagrada o nosso olhar, que essa comunhão a gente deixa de lado. Esquecemos que ele tem um espírito, que é filho de Deus, que é igual a nós. Quando entendemos a caminhada evolutiva, viveremos um só pensamento, respeitando e amando o nosso próprio. E ainda voltando a falar um pouco mais de Platão, no livro A República, quando ele vai falar de uma cidade ideal, que seria e ele entra no mérito de como seriam as pessoas que habitariam aquelas cidades e como seria o comportamento dessas pessoas, ele começa a dialogar que aquela cidade ideal, que ela precisa de guardiões, que seriam os soldados para proteger aquela cidade. E é claro, ele falando de um contexto de uma Grécia de 400 anos antes de Cristo, que vivia momentos de guerras intensas, então precisava de guardiões, que precisava de vendedores, que precisava de sapateiros, que precisava de médicos. Essa cidade ideal precisa de toda essa diversidade de opções, deixando a cada um fazer seu voo. E aí a gente pensa principalmente quem é pai, quem é mãe, no dilema que vive quando os filhos chegam na época de escolher as profissões. Porque às vezes o filho vai escolher uma profissão que a gente pensa, meu Deus, será que ele vai conseguir sobreviver nesse caminho? Será que ele vai ter trabalho remunerado? E que é uma preocupação justa, porque vivemos num mundo capitalista e que precisamos do recurso financeiro para sobreviver. Mas até onde vai essa interferência? Até onde a gente está deixando cada pássaro seguir o seu voo, principalmente quando esse pássaro é um filho nosso.
claro, todos têm essa responsabilidade, principalmente os pais, de fazer orientações. E essa clareza da liberdade é muito complexa. Essa clareza de até onde o pai pode ir nas influências e até nós mesmos com os nossos amigos, nas opiniões que emitimos. É um desafio muito grande termos clareza. E daí a necessidade de sempre estarmos recorrendo a Deus nessa imanência, ao Pai, nosso Criador, para nos permitir esse discernimento. E por isso eu fiz questão de trazer essa mensagem do Emmanuel no livro O Consolador, que ele escreveu com Chico Xavier, da responsabilidade dos pais em relação à criança. O Emmanuel nos diz que o período infantil, em sua primeira fase, é o mais importante para todas as bases educativas. O pretexto de que a criança deve desenvolver-se com a máxima noção de liberdade pode dar ensejo a graves perigos. Já se disse no mundo que o menino livre é a semente do celerado. Essa palavra celerado é a semente de coisas que não são muito boas. Além disso, os pais espiritistas devem compreender que qualquer indiferença nesse particular pode conduzir a criança ao apego do convencionalismo e à ausência de amor à verdade. Então, principalmente nessa fase inicial, os pais têm grande... Isso a gente vê em vários momentos nas obras básicas do Espiritismo, na codificação de Kardec, depois em obras posteriores do Chico Xavier também, principalmente com Emmanuel, da imensa responsabilidade que os pais têm nessa primeira fase da criança, de orientação em relação às virtudes morais, principalmente, para que as crianças se sintam mais fortes para fazer, a partir de um determinado momento da vida, as suas próprias escolhas. Outro dia, eu conversando com uma pessoa que esteve aqui no Centro Espírita, que trabalha na biblioteca de uma escola, aí eu comecei a perguntar sobre as carências das crianças, e já não era do ensino médio, mas do ensino fundamental. E essa pessoa me disse o seguinte: olha, hoje materialmente a escola pública, ou a Prefeitura de Belo Horizonte, fornece quase tudo, material escolar, se eu não me engano até uniforme, merenda, mas o que falta está fora. Essa referência moral, essa referência de valores, é o que mais está faltando para as crianças hoje em dia e é onde elas mais estão carentes. É o exemplo da própria família. E aí, reforçando esse nosso respeito ao semelhante, o irmão Leocádio ele nos traz esse bloco de mensagens num livro que é muito bonito, chamado Como o Homem Pode Enfrentar uma Crise. Ele nos diz que o equilíbrio social, humano e espiritual se faz pelo profundo respeito à maneira de pensar e de se expressar de cada semelhante nosso. Que enquanto nós não nos esforçarmos para compreender que as aspirações das outras pessoas são importantes para elas, assim como as nossas são importantes para nós, nós não podemos sequer ter esperança de vencer as nossas crises existenciais. Enquanto não respeitarmos os nossos semelhantes, assim como também devemos nos respeitar, teremos muita dificuldade. E quando o homem perde o respeito e o amor pelo seu semelhante, desaparecem da sua vida os vínculos que o ligam ao bem, a verdade e a justiça. Portanto, a capacidade de avaliar o presente com espírito crítico e construir o nosso futuro. E reforçando ainda no livro do Emmanuel com Chico Consolador, quanto mais eu me conheço, menos eu me deixo afetar pelas turbulências. Foi perguntado para o Emmanuel se os bons ou maus pensamentos do ser encarnado afetam a organização psíquica de seus irmãos na Terra, aos quais sejam dirigidas. E o Emmanuel respondeu que os corações que oram e vigiam, aquele orar e vigiar da mensagem de Jesus Cristo, aqueles que fazem isso de uma forma real, de acordo com as lições evangélicas, eles constroem a própria fortaleza
para todos os movimentos de defesa espontânea. Quanto mais nós temos essas virtudes vivas dentro de nós, essas virtudes de serenidade, de discernimento, de ponderação diante da vida, de paciência, menos nós seremos afetados por essas turbulências. A irmã Marina Fidelis, ela tem uma mensagem muito bonita nesse sentido, que ela diz que quando nós vamos construindo, à medida que nós fortalecemos essas virtudes dentro de nós, nós vamos construindo pequenas ilhas de certezas, que é a certeza de que não estamos sozinhos, de que podemos ter um pouco mais de paciência, podemos respirar os momentos de angústia ou de irritação, parar um pouco, fazer uma respiração mais profunda. Nós vamos construindo ilhas de certezas que nos fortalecem diante desse mar de incertezas que vivemos. Porque a única certeza que temos é que tudo está mudando ao longo da vida. E que as coisas vão acontecendo no nosso dia a dia, seja no sentido mais micro, no nosso ambiente familiar, ou no trabalho, ou até pensando em uma aglomeração de uma cidade, país, ou na própria temperatura psíquica do planeta, elas vão acontecendo de uma forma que, às vezes, nos tira do nosso equilíbrio, nos tira da nossa própria identidade, mas, de uma outra forma, vai sempre aparecer alguém do nosso lado, se nós buscarmos ajuda serenamente e com coragem, que vai nos ajudar a trazer, ou vai pelo menos tentar trazer um pouco mais de clareza. Para que essa dinâmica da vida, a dinâmica das identidades, da individual e do coletivo, volte a funcionar de uma forma mais harmônica. Nesse momento atual, que a gente podemos pegar como exemplo, no início do ano, houve a invasão da Rússia na Ucrânia, no início do ano passado, e que desestabilizou de uma forma enorme toda a dinâmica do planeta, de como funcionava. As questões políticas, as questões comerciais, as questões econômicas, e desde a produção e distribuição de gás e de petróleo até o trigo que nos alimenta, que é matéria-prima para o nosso pão, esse nosso pão da padaria. Mas imediatamente os outros países começaram a agir e continuam tentando agir de forma a tentar fazer essa dinâmica voltar a se equilibrar novamente. Aos poucos ela está se voltando, pelo menos na parte comercial, de alguma forma, mas ainda não voltou, e daí a nossa necessidade de manter preces para que volte a funcionar de fato, de uma forma harmônica e pacífica, para que essa dinâmica não piore mais do que está. É possível voltar igual estava antes. As questões comerciais, as relações políticas, as relações diplomáticas, sendo direcionadas de uma forma mais harmônica, de uma forma mais voltada para valores cristãos e para valores que respeitam um nível de virtudes que aproximam todos os seres e toda a comunidade internacional. Essa questão da discussão sobre identidade, ao mesmo tempo que ela é importante a gente fazer, ela também nos traz algumas angústias, porque nós dificilmente teremos respostas claras. Mas na medida que nós buscamos em Deus, que nós buscamos dentro de nós, com a ajuda de irmãos que podem nos auxiliar, irmãos de várias frentes, encarnados, desencarnados, profissionais, amigos, familiares, à medida que possamos buscar reforçar esses valores de quem nós realmente somos, nós vamos nos fortalecendo. Ainda que não tenhamos clareza, elas nos ajudam muito. Tem umas coisas curiosas que acontecem com a gente. Eu nasci no interior, mas já moro em Belo Horizonte há bem mais tempo do que eu vivi no interior, porque eu vivi lá até os 17 anos de idade. Mas é impressionante, até hoje, quando eu visito alguém
que nasceu na mesma cidade que eu, principalmente aqueles vizinhos da comunidade rural mais próximos, como que eles me trazem alegria imediatamente, às vezes só de olhar e de chegar perto. É um prazer imenso, quase indescritível. E por isso que é importante a gente pensar nesses valores de onde nós nascemos, do que nós vivemos na nossa infância, o que nós construímos ali, esses valores de pais, de avós, de amigos de infância, essas referências que tivemos e que são fortes para a construção da nossa identidade. Porque talvez nesses momentos de angústias, de incerteza, em alguns casos é um profissional que, se for numa dor física, um profissional na área de saúde, se for algo relacionado ao nosso trabalho, alguém que tem mais conhecimento daquela matéria de trabalho do que nós, que vai nos trazer mais clareza. Mas talvez em determinados momentos de angústia, além desses valores da fé em Deus, talvez uma pessoa simples lá da roça, uma pessoa com mais idade, que a gente viu poucas vezes na vida enquanto era criança, mas um telefonema que você dá despretensioso, pode nos fortalecer e trazer elementos para mostrar quem nós somos e nos direcionar um pouquinho mais para caminhos que nos aproximam de Deus e dessa nossa identidade. Então, eram essas reflexões que eu gostaria de trazer para vocês hoje. Não são respostas, mas para a gente pensar sobre esse momento de encarnado, pelo menos nessa encarnação de agora, para quem conseguir tentar voltar um pouco mais em vidas anteriores, pedindo os espíritos ou os santos que vocês acreditem. E aqui na Casa Espírita a gente fala os espíritos que trabalham nessa casa para nos ajudar, que nunca estamos sozinhos nessa nossa busca de saber quem somos, que é a partir dessa identificação de quem somos que nós temos mais clareza de pisar em um solo que nós sentimos que esse solo é um pouco mais firme, podemos dar um passo com mais segurança. Obrigado a todos.